Agradecemos a presença de todos e, neste momento, chamamos para presidir o evento a professora doutora Kelly Cristine Iaroz. Nesse momento, eu declaro, em nome do Colegiado de Engenharias e também da Unifateb, aberta a sessão de Semana de Engenharias e a segunda noite de gala também das engenharias. Nesse momento, eu agradeço novamente o Antônio pela introdução que ele fez e ele é acadêmico do curso de Engenharia Mecânica e está fazendo parte da organização também desse evento. A partir de agora, nós teremos a chamada de convidados internos e convidados externos da instituição, que fazem parte do processo educativo e que, muitas vezes, eles são o braço direito e o esquerdo também de todos nós. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o professor doutor Rodrigo Lima para adentrar a sala. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à segunda noite de Gala das Engenharias do Centro Universitário Unifateb. Sejam todos bem-vindos. Que tenhamos todos uma noite agradável e, com ela, possamos colher muitos bons frutos. Iniciada a nossa programação, damos início à chamada dos convidados que estarão abrilhantando nossa noite com seus conhecimentos. Agradecemos todos vocês pela disponibilidade em estar aqui hoje e, além disso, de propiciar aos acadêmicos a oportunidade de um dos itens sociais mais importantes da nossa sociedade, a famosa network, né? A rede de conexões, a rede de contatos, as redes de trabalhos, né? Nossos convidados adentrando agora representam a instituição de forma acadêmica e administrativa. Convidamos agora a professora especialista Fábia Teis, representando os cursos técnicos e tecnólogos da instituição. Representando a área de saúde, convidamos a professora especialista Raine Azevedo. Representando o núcleo de apoio pedagógico da instituição, chamamos a professora especialista Josiane Pichinique e a professora especialista Joelma Batista. Nossos convidados, adentrando agora, representam os colegiados de engenharias, formações específicas e profissionais das mais diversas áreas das engenharias. Então, gostaria de chamar agora o engenheiro mecânico, professor mestre Alexandre Eurich. Engenheira química, professora doutora Ana Nascimento. Matemático, professor doutor Jefferson dos Santos. Engenheiro agrônomo, professor especialista Glauco Ferreira. Engenheiro civil, professor mestre Guilherme Sandaca. Engenheiro químico, professor doutor Ivo Neitzel. Analista de sistemas, professor especialista Harrison Moraes.
Engenheiro mecânico, professor mestre Kevin Ribeiro. Engenheira mecânica, professora doutora Karen Juliana Vaná. Engenheira de produção, professora mestra Kaline de Oliveira. Química, professora mestra Renata da Silva. Engenheiro de produção, professor mestre Vitor Hugo dos Santos. Engenheiro mecânico, laboratorista, especialista, Matheus Tavares. Professor, engenheiro de materiais, mestre Marcel de Góes. Engenheiro civil, professor especialista Johnny Silva. Economista, professor especialista Claudeci Coutinho. Engenheiro eletricista, professor especialista Rafael Leal. Professor Erickson também é um novo membro da instituição. Ele está chegando agora, então, nossas boas-vindas. Então, além dos nomes, agradecemos todo o corpo docente que, por diversos motivos, não conseguiram estar aqui presencialmente. Nossos convidados adentrando agora representam profissionais externos dos mais diversos ramos e estarão conosco para abrilhantar e propiciar aos acadêmicos o início de uma network sólida e eficiente. Convidamos agora o professor doutor José Danilo Cezek Júnior, diretor de pós-graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, representando a reitoria de Ponta Grossa, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor mestre Ademir Pichinique, representando os colegiados do Instituto Federal do Paraná. Professor José Trobia, professor doutor José Trobia, decano do setor de exatas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e representante do Projeto Nacional OBMEP. Engenheiro químico Otávio Faria, representando os egressos da instituição e também laboratoristas da Klabin Indústrias do Paraná. Engenheiro Sandro Silva. Opa. Sandro Silva Batista, desculpem pelo desordem da fila. Representando a Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba. Engenheira Mariane Bueno Camargo, representando as indústrias Klabin do Paraná. Na sequência, chamamos o engenheiro Guilherme Frederico de Gueus Filho, representando a Pousada e Fazenda Guartelá e também a Fazenda Escola da Unifateb. Representando a Cidade Inova, chamamos Amanda Gonçalves. Chamamos agora o engenheiro especialista Ronaldo Luiz Sela, silvicultor e pecuarista, com foco no modelo integração lavoura, pecuária e floresta.
Convidamos agora a farmacêutica e bioquímica, representando a startup Bank Pharma, Cíntia de Lima. Convidamos agora o engenheiro Virgílio César Machado, gestor ambiental e proprietário da Geoplan. Adentrando a sala, temos agora o tecnólogo especialista Wagner Fabrício Café, gerente de operações logísticas da JSL. Convidamos agora Marcos Speltz, presidente da Cooperativa Florestal dos Campos Gerais. Adentrando a sala, temos agora o administrador Silvio Camargo, representando a gerência administrativa da Fazenda Pedra Branca. Na sequência, temos o professor doutor Antônio Marcos Batista, representante dos bolsistas Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Brasileiro, o CNPq. Na sequência, temos o advogado, diretor do Instituto Dr. Feitosa, André Coraiola. Convidamos agora o administrador Joalmir Pussi, diretor executivo da Agência da Madeira. Na sequência, temos o engenheiro especialista Peter Lem Jr., representando a Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas. Adentrando a sala, temos agora o senhor Edson Carneiro Gomes, decano na profissão de tornaria mecânica das Indústrias Klabin do Paraná. Convidamos agora o Dr. Fernando da Silva Borges, representando o National Science Foundation, State University of New York. Convidamos agora o engenheiro mestre Marcelo Saraiva, representando a coordenação de projetos Indústria 4.0 das Indústrias Klabin. Adentrando a sala agora, temos o doutor Arthur Valêncio, representando o Neuromate Brain Modeling Project, da Universidade Estadual de Campinas e North California State University. Chamamos agora o engenheiro especialista Alisson Preste, desenvolvedor na Nearshore Software Development Company, ByresDev. Convidamos agora a educadora física, professora especialista Cassie Cassiani, representando a Cidade Nova Startup Sigmund 7. Convidamos agora o engenheiro agrônomo Pedro Henrique, presidente do Rotaract Brasil e Rotary Telêmaco Borba. Convidamos agora o professor doutor Flávio Pichinique, representando os colegiados do Instituto Federal do Paraná. Convidamos agora José Teixeira, representante da Ode Network Startup Cidade Nova. E para finalizar as entradas, convidamos os estudantes de graduação Eric e Maria Monteiro, diretores da startup Colmeia, Cidade Nova.
Nossa primeira noite é denominada Noite de Gala das Engenharias e tem como tema central a Revolução Industrial, no contexto o homem e as máquinas. Acreditamos fielmente que nas engenharias nada pode substituir o engenho, e para representar o trabalho de transformação que temos feito nas engenharias da Unifateb, apresentamos para todos Manuela, representando as 6 mulheres matemáticas, engenheiras e, acima de tudo, programadoras do Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC. Ressaltamos que esse é um momento importante, porque o tema geral da nossa semana, ele envolve a Revolução Industrial. E nas nossas revoluções industriais, nada melhor do que crianças para representar esse momento. Também recebemos Lorenzo, representando o engenheiro e empreendedor Henry Ford, pessoas que fizeram a diferença na sociedade. Vamos recebê-los com palmas. Dá um oi para as pessoas. Pode sentar ali. Manuela? Tá tímida. Como vocês podem perceber, a Manuela representou muito bem as mulheres matemáticas, engenheiras e... Desculpe a brincadeira. Bom, dando sequência ao evento, eu gostaria de agradecer, né, as representações do Lorenzo e da Manuela. E, nesse momento, nós convidamos todos vocês a conhecerem 3 pessoas incríveis que fazem parte da história do Brasil e do mundo em diversos setores. Eles são profissionais que não simplesmente atingem as áreas nas quais são formados, mas todas as áreas que vocês podem imaginar. Nessa noite, nós temos o professor doutor Iberê Luiz Caldas, o professor doutor Ricardo Viana e o professor doutor Américo Cunha. Eles representam atualmente instituições de ensino superior públicas, mas eles têm a visão de que todas as instituições são importantes e que fazer um curso de graduação é uma missão importante em todos os momentos da vida daquela pessoa que decidiu por esse caminho. O professor doutor Iberê Luiz Caldas, ele é da Universidade Estadual de São Paulo, e só o currículo do professor Iberê daria uma palestra de dias aqui. Ele já passou por diversos setores dentro da instituição de ensino superior, indo desde a reitoria até as salas de aula. E, incrivelmente, uma pessoa com um currículo desse porte ainda vai para as salas de aula e tem o prazer de ministrar aulas. Então, eu gostaria que todos aplaudissem o professor Iberê e, na sequência, ele terá a palavra para falar um pouquinho com vocês. Posso falar? Vocês Pode estão me falar, ouvindo? professor. Então, tá bem. Então, boa noite a todos. Então, eu quero agradecer o convite e ter a oportunidade de dirigir algumas palavras a vocês. Inicialmente, dizer que eu estou bastante bem impressionado com a representatividade do evento, juntando pessoas de representantes acadêmicos da região, representantes das principais atividades econômicas da região e dos cursos de engenharia, de atividades de engenharia. Então, uma maneira melhor de colocar os alunos de engenharia em contato com a sociedade do que através de um evento como esse, né? Principalmente, eu percebo pelas pessoas que foram
introduzidas. Essa é uma instituição que tem uma representação regional bastante importante, e esses centros de ensino regionais são fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia no país, né, para a evolução do país. Então, muito obrigado pelo convite. Então, o que eu posso falar? O tema foi bastante bem escolhido, sobre a Revolução Industrial, no sentido amplo, e sabendo as transformações que cada vez estão ocorrendo de forma mais rápida. O que eu posso falar para os alunos de engenharia em geral, né? Então, vou falar uma coisa muito particular minha, que são, vamos dizer, o fruto da minha experiência, o que eu concluí, o que eu tenho para falar, o que eu costumo às vezes falar para os meus alunos. Não necessariamente são afirmações tão importantes assim, talvez outras pessoas possam falar melhor que eu sobre outros assuntos aí, ou assuntos mais importantes. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, então, inicialmente, é sobre o curso de graduação. No curso de graduação, você aprende uma série de matérias básicas, então, obviamente, é uma atividade importante na formação de vocês. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês que o curso deve ser complementado de alguma maneira, e eu vejo 3 maneiras importantes para complementar o que vocês estão aprendendo e complementar durante a graduação. Uma é estágio. Então, é importante que vocês façam estágios onde há atividade econômica, onde há atividade de engenharia, aí na região. Essa eu acho uma coisa muito importante. Eu já ouvi falar de algumas coisas que existem aí, de algumas iniciativas, mas isso com certeza é bastante importante, e isso vai fazer uma diferença muito grande na formação de vocês, como engenheiro. Outra coisa que também pode ajudar muito é um trabalho de iniciação científica, em que vocês aprenderiam um pouco mais da metodologia de pesquisa, que isso pode ser útil também na profissão de vocês. E também um outro aspecto é atuar como monitor, auxiliar o ensino os alunos mais adiantados podem auxiliar os alunos mais novos, e isso através da instituição, em geral, há um sistema de monitoria, né? E isso também vai influenciar muito a formação de vocês. Então, esses 3 aspectos são muito importantes, e a gente percebe que os profissionais melhor formados, em geral, além de ter o curso de graduação, eles tiveram uma atividade importante numa dessas atividades que eu estou mencionando. Agora, outra coisa que me chama a atenção é o que o engenheiro precisa aprender. Como a tecnologia está mudando muito rapidamente, a física aplicada também, novas descobertas estão surgindo rapidamente, então é um pouco difícil, coisas que vocês vão estudar que nunca vão usar, porque vai ficar obsoleto dentro de algum tempo. Mas o que é importante é vocês terem uma formação sólida de matemática, de engenharia, de física, e isso aí vai dar para vocês um lastro para vocês se adaptarem às novas tecnologias que foram surgindo, mesmo que vocês não tenham estudado na graduação, mas vocês estão treinados a estudar, treinados a aprender os tópicos mais avançados. Então, isso vai ser muito importante. E outra coisa também chamar a atenção, que você já deve ter percebido, é uma nova oportunidade que tem se aberto a toda a engenharia e todas as ciências básicas, que é a parte do trabalho em computação, informática, né, inteligência artificial. Tudo isso cada vez atrai mais, cada vez tem uma demanda maior, e uma parte do pessoal de engenharia e de ciências exatas acaba indo trabalhar nessas atividades. Então, é importante que vocês deem muita atenção à parte de computação durante o curso de graduação. E dentro das ciências, vários aspectos novos estão surgindo, né? Eu vejo aí que o professor Américo Cunha vai falar, então, em função do que ele vai falar, então, eu até gostaria só de adiantar rapidamente, que é a questão de não linearidade. Vocês, na engenharia, até algumas décadas atrás, vocês lidavam principalmente com equações lineares, tabelas de valores, de funções, né? Tudo isso, hoje em dia, tem um desenvolvimento grande
da física não linear, da matemática não linear, com o advento de computadores. Então, isso é importante que vocês aprendam, que vai abrir perspectivas novas para vocês. E também de sistemas complexos, né? Um sistema complexo é um sistema composto de vários componentes, e quando junta esses componentes, aparecem características que não estavam nos sistemas isolados, mas estão nos sistemas complexos. Então, isso é muito útil na área de engenharia. Então, essas são as coisas que eu sinto que eu aprendi durante vários anos lecionando e que eu gostaria de chamar a atenção dos alunos de engenharia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Iberê. É sempre uma honra ouvi-lo falar, e eu acredito que para os nossos alunos é cada vez um passo maior conhecer pessoas como o senhor. Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo e por permitir que a gente pudesse adentrar o seu espaço, né? Porque quando a gente está numa versão remota, a gente acaba entrando no espaço das outras pessoas, né? Eu agradeço muito a sua participação. Nesse momento agora, eu gostaria de passar a palavra para o professor Ricardo Luiz Viana. Assim como o professor Iberê, o professor Ricardo tem um vasto currículo na Universidade Federal do Paraná, passando desde de cargos institucionais até o mínimo que se faz numa instituição, que é fazer papelada, né, na verdade, porque as pessoas às vezes pensam que o mínimo que se faz numa instituição superior é ministrar aulas, e na verdade isso é o máximo. Professor, muito obrigado por ter aceito esse momento e nos presentear com a sua palavra. Eu também gostaria de ressaltar que o professor, antes dele começar a fazer a sua fala, né, professor? O professor Ricardo é um grande construtor de networks. Se vocês têm intenção de saber como se comportar em relação à construção de networks, esse é um grande exemplo. Então, muito obrigado, professor, e a plateia é sua. Ok, então, professora Kelly, então, em primeiro lugar, boa noite a todos, a todas, né? Dirijo-me a todos os presentes, apresentando as minhas saudações, a minha fraternal colaboração aí a esse esforço que a gente reconhece na Faculdade de Telêmaco Borba, no sentido de criar uma massa crítica, né, uma plataforma para trabalhos na área de tecnologia, de engenharia. Então, eu me sinto muito honrado por esse convite, ao qual agradeço, né? Antes de mais nada, queria dizer que eu acho que vocês têm muita sorte aí em Telêmaco Borba de ter a professora Kelly no seu quadro docente. Ela é uma professora, uma profissional extremamente qualificada, e não só isso, ela tem uma capacidade de trabalho que a gente conhece já de longos anos, e que faz com que seja uma pessoa realmente muito importante no sentido de dinamizar as coisas. Ela está sempre alerta, ela está sempre acompanhando as coisas. Então, realmente, acho que vocês estão de parabéns em tê-la aí no seu corpo docente, né? Então, a professora Kelly me pediu que falasse algumas palavras para vocês, né, como futuros estudantes de engenharia, né? E, em adição, também as palavras também muito fundamentadas que o professor Iberê agora colocou, gostaria de chamar a atenção de um detalhe também, que eu acho que é muito importante na formação do engenheiro moderno, que é justamente o contexto em que vocês vão estar inseridos quando se formarem, né? O engenheiro moderno, o engenheiro do século XXI, ele não é exatamente o mesmo engenheiro que formávamos há 30, 40, 50 anos atrás. É um engenheiro, é um profissional que tem na sua frente desafios muito maiores dos que talvez as gerações anteriores tiveram. Eu explico os motivos.
Em primeiro lugar, nós estamos passando, né, por uma crise energética mundial, que eu acredito que, inclusive, o professor Américo Cunha vai falar a vocês daqui a pouco, né? Tem mais autoridade, inclusive, para falar nesse assunto. Mas eu gostaria só de colocar para vocês alguns elementos que eu peguei, assim, rapidamente, né, sobre a matriz energética aqui brasileira, para vocês verem qual talvez seja o maior desafio que o engenheiro do século XXI tem. Então, peço licença a vocês de colocar esses dados aqui para vocês. Na matriz energética mundial, atualmente, cerca de 86% das fontes são não renováveis, ou seja, combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás. 86%. Apenas 14% são de fontes renováveis, né, entre as quais energia hidroelétrica, né, energia solar, certo? Outras formas de energia. No Brasil, a coisa não é tão grave do ponto de vista ambiental, porque a nossa matriz energética brasileira tem cerca de 54% da sua totalidade em fontes não renováveis, enquanto que 46% são fontes renováveis, graças a esse maravilhoso potencial hidrelétrico que nós temos, e, em particular, o estado do Paraná foi, né, ou é privilegiado por ter essa capacidade hidrelétrica que nós dividimos aí fraternalmente com os nossos irmãos de outros estados. Então, na minha opinião, esse é o grande desafio do engenheiro. Como trabalhar no sentido de que essa matriz energética seja cada vez mais renovável, para usar um termo que talvez seja um clichê, né, sustentável. Esse é um desafio mais urgente do que podemos imaginar, porque existem estimativas não muito precisas de que entre 500 e 100 anos nós não tenhamos mais, por exemplo, petróleo abundante como temos ainda hoje, mesmo com reservas que ainda não foram exploradas, né, totalmente. Isso significa que em 2 gerações é possível que haja uma carência crônica de fontes de energia. E aí eu acho que esse é o grande desafio do engenheiro moderno. Trabalhar nesse contexto de carência, pensar novas formas de energia, pensar formas de conservação de energia no sentido mais amplo possível, economia de energia, né? E essa é a mensagem que eu gostaria de passar a vocês. Quer dizer, entre todos os desafios que vocês vão ter, dentro da faculdade, fora da faculdade, na sua vida profissional, o maior deles vai ser compatibilizar o que vocês querem fazer como engenheiros com essa necessidade de utilizar fontes renováveis, sustentáveis de energia, protegendo o meio ambiente. E eu sei que certamente aí no curso de Telêmaco Borba, o corpo docente vai trabalhar com vocês, né, essas questões, e eu tenho absoluta certeza que a geração de vocês de engenheiros será uma geração muito mais focada nesses problemas, e estamos precisando disso, pessoal. O Brasil precisa realmente de engenheiros que pensem em termos aí de recursos energéticos renováveis, tá? Então, seria essa a minha mensagem. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a professora Kelly, dizer que é uma honra para mim estar aqui presente e poder falar algumas coisas aí a vocês, tá? Então, uma boa noite a todos e todas, e até a próxima, né? Até a próxima vez. Muito obrigado, professor. Eu agradeço em nome dos colegiados e em nome dos acadêmicos da instituição. Essas palavras são relevantes para a vida de todo mundo aqui. São conselhos de quem está no mundo científico e no mundo acadêmico há um bom tempo. Eu acredito que as palavras que vocês
lançaram aos acadêmicos agora e a todos, elas são realmente um diferencial. Eu agradeço muito por todas as palavras. Nesse momento, eu dou início, então, à chamada para o palestrante da noite. Nós teremos hoje o professor Dr. Américo Cunha. Eu vou fazer uma descrição breve do currículo do professor Américo, como é de praxe nas aberturas de eventos, quando nós anunciamos os palestrantes. Então, o professor Américo é bacharel em engenharia mecânica, ele tem também bacharelado em matemática aplicada. O professor fez mestrado em engenharia mecânica, doutorado pela PUC e pela Université Paris-Est, doutorado em mecânica aplicada também. Ele é membro do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, é parte do programa de pós-graduação em Ciências Computacionais, também faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UERJ. Ele é integrante do Núcleo de Modelagem e Experimentação Computacional, da International Society of Nonlinear Dynamics, da Society for Industrial and Applied Mathematics. Também é membro da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Ele faz parte da Associação Brasileira das Engenharias e Ciências Mecânicas. É parte da European Mechanics Society, da Sociedade Brasileira de Matemática e do Models of Infectious Disease Agent Study. Eu gostaria de ressaltar que esses itens, principalmente de infectious diseases, o professor fez parte das pessoas do grupo que fez o mapeamento da Covid-19 no Rio de Janeiro. Então, ele é um dos membros que ajudou na modelagem de tudo que estava acontecendo nos picos da pandemia. Ele também é parte do Committee of the Nonlinear and the Chaotic Phenomena, do colóquio International Models Stochastic and Application. Também tem colaborações diretas com pesquisadores no Brasil, Argentina, França, Polônia, Portugal, Arábia Saudita e Estados Unidos. Ele tem diversos estudantes premiados, projetos de pesquisa em andamento, é revisor de mais de 40 jornais e revistas indexados, vencedor de 17 prêmios científicos seguidos, orienta mestrado, doutorado e tem supervisões de pós-doutoramento, e na noite de hoje ele vai nos presentear com a palestra sobre Nonlinear Energy Harvest in Vibration Science. Boa noite a todas e todos. Primeiro, eu agradeço à professora Kelly e à FATEB pelo convite, é um grande prazer. Eu acho que essa contagem de prêmios aí está exagerada, eu acho que nenhum prêmio desse é meu, tem que ser todos os alunos que eu orientei, tá? Eu também digo que é um grande prazer estar dividindo aqui a tela com dois dos maiores físicos brasileiros da atualidade, o professor Iberê e o professor Ricardo. Eu não tenho um terço da bagagem deles para dar conselhos a vocês, mas antes de falar do tema da palestra, eu também gostaria de tirar um minuto para ratificar o que o professor Iberê falou sobre conhecimentos fundamentais. O que a gente estuda de técnico na universidade, especialmente no curso de engenharia, tem prazo de validade. A gente aprende e quando se forma já praticamente está obsoleto, poucos anos depois. O que fica são os cursos de física e matemática básica, essencialmente. Isso é que te dá base para aprender novas tecnologias ou para, se você quiser fazer, como eu fiz, de navegar para outras áreas que eu não tenho informação nenhuma, como epidemiologia, é esse conhecimento que te ajuda a andar. E, ressaltando também que o professor Ricardo falou de desafios de energia, na palestra que eu vou dar aqui hoje, vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria ressaltar também um outro desafio, além de desenvolver tecnologias mais sustentáveis, é um desafio de sustentabilidade, mas é para a carreira de vocês. Nesse mundo que a tecnologia tem data de validade curta, o profissional do século XXI, em sua grande maioria, também vai ter prazo de validade curta por causa dos avanços de inteligência artificial.
Tem vários empregos que vão desaparecer nos próximos anos, na próxima década, e a gente já viu isso acontecer com o banco, quando surgiram os caixas eletrônicos, muitos caixas perderam emprego. Mais recentemente, os trocadores de ônibus perderam emprego quando se automatizou o serviço, mas acho que pouca gente ainda notou que os próximos profissionais que vão se perder emprego, além dos motoristas, que já tem carro que dirigem automaticamente, o chofer vai ficar desempregado daqui a pouco, mas engenheiros, médicos, advogados, escritores, juízes, todos esses também vão perder parte de suas atribuições, porque para projetar um prédio, por exemplo, fazer uma planta, daqui a muito poucos anos você vai ter uma rede neural artificial que o cliente diz mais ou menos as características que quer, diz as dimensões do prédio e a própria rede neural faz isso sem intermédio de nenhum engenheiro ou arquiteto ali para intermediar. No caso, minha namorada é advogada, eu digo com a sentença, uma peça que um advogado faz, daqui a muito pouco tempo também um computador faz, até melhor, sem muito esforço, depois que você treinar uma rede neural. Então, você está atualizado e dominar essas ferramentas de inteligência artificial que o professor Iberê mencionou é uma questão que eu diria hoje muito mais do que para vocês estarem no mercado hoje, é uma questão para vocês sobreviverem no mercado de trabalho daqui a alguns poucos anos. Tá? Então, não tenho 10% da bagagem que esses dois aqui têm para dar conselhos a vocês, mas eu acho que dos 15 anos formado que eu tenho, eu acho que eu posso transmitir essa experiência para vocês. Essa de se adaptar, principalmente, porque o que eu vou falar aqui agora, posso compartilhar a tela, tem muito a ver com isso, uma área que eu migrei totalmente. O que eu vou falar aqui para vocês de colheita de energia é uma área que eu não estudei na faculdade, é uma área que eu decidi atuar depois de um tempo e tive que migrar, aprender coisas novas. E foi aquela formação básica de física e matemática que me permitiu entrar nesse mundo aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela, Kelly. Qualquer coisa, eu dou um grito aqui. Tá bom. Pessoal, eu fico feliz que a audiência é muito diversa, que eu possa falar um pouquinho do trabalho, mas como a audiência é bem mais diversa do que eu esperava, alguns aspectos muito técnicos aqui eu vou falar muito brevemente, eu vou tentar nessa palestra dar uma visão muito geral sobre colheita de energia em sistemas vibratórios. Tá? Esse é um trabalho que eu tenho diversos colaboradores, que eu vou agradecer cada um deles no final, depois eu dou o nome deles. Eu queria mostrar primeiro essas duas fotos aqui. Uma foi feita em 4 de abril de 2005, outra em 13 de março de 2013. Elas foram feitas no mesmo lugar. Para quem conhece, talvez para quem já visitou a Itália, isso aqui é a Praça de São Pedro, no Vaticano, e aqui em cima é o funeral do João Paulo II, e aqui embaixo a cerimônia que marcou o início do pontificado de Francisco. Tem mais ou menos 8 anos de intervalo entre uma e outra, e a gente vê que houve uma mudança de hábitos aqui, uma mudança grande de hábitos. As pessoas incorporaram dispositivos móveis, como celulares e tablets, na sua vida cotidiana e não conseguem mais se desvencilhar desses aparelhos, praticamente dormem com eles, né? Então, isso vai ser uma motivação, vai oferecer um dos desafios para o problema que eu quero discutir aqui hoje. O segundo, eu queria mostrar esse aparelho aqui, e eu acredito que muitos de vocês na audiência saibam o que se trata. Esse é um marca-passo, é um dispositivo para corrigir arritmias cardíacas que é implantado em pacientes que têm cardiopatias, um nível severo de cardiopatia, que precisa desse dispositivo para sobreviver, para corrigir arritmias no dia a dia, porque sem isso pode ter uma expectativa de vida muito baixa. O que esses dois dispositivos aqui têm em comum? Um marca-passo e um tablet. Os dois precisam de energia para funcionar. E precisam de energia, precisam de um fornecimento de energia de maneira autônoma, porque você não pode ter uma pessoa usando um marca-passo de modo que ela fique restrita a ficar perto da tomada o tempo todo para carregar isso. O marca-passo precisa ser um dispositivo que tem uma fonte autônoma de energia, e um tablet também, por mais que você possa, um celular, por mais que você possa carregar na tomada, para esse dispositivo ser móvel, ele tem que funcionar a maior parte do tempo sem recorrer à rede de energia. Tá?
Vários dos presentes aqui são da indústria e já foi comentado também de iniciativas da indústria 4.0, a indústria que anda de mãos dadas, que é chamada Internet das Coisas. Bem, Internet das Coisas vai criar muito progresso para a sociedade nos próximos anos, já vem criando, vai abrir diversas possibilidades e vai criar desafios. Você vai ter muitos dispositivos móveis, eletrodomésticos conectados à internet, que vai permitir que a sua geladeira envie uma mensagem para o supermercado dizendo que está faltando e que o supermercado já elabore uma lista de compras para você, que depois é só você passar o seu cartão de crédito e isso vem para sua casa, mas isso tem um preço. Isso não é de graça, isso não é um exercício de adivinhação de bola de cristal. A geladeira vai saber passar essas informações para o supermercado porque ela tem um sensor monitorando o que está entrando e o que está saindo dela. Então, ela vai conseguir, com algum algoritmo alimentado pelas informações desse sensor, determinar, olha, está faltando queijo e presunto aqui, o leite está pela metade, então eu preciso já selecionar esses objetos. Muitas outras aplicações com sensoriamento vão integrar um framework desse que recebe um fluxo de dados e toma decisões. Só que sensores, se as informações nessa nova era são o novo petróleo, dados são o novo petróleo, eu gostaria de dizer que os sensores são o oleoduto por onde esse petróleo vem. Você não faz nada disso, você não obtém essa quantidade enorme de dados sem ter sensores. E sensores, assim como um marca-passo, um tablet, precisam de energia para funcionar. E precisam, a grande maioria deles, precisa de uma fonte autônoma de energia. A gente tem uma estimativa aqui, esse texto aqui faz uma estimativa que em 2025, nós estamos em 22, daqui a pouco mais de 3 anos, o mundo deve ter da ordem de 1 trilhão de sensores em funcionamento. A gente precisa prover, então, alimentação energética para 1 trilhão de sensores, a maior parte deles de maneira autônoma, num horizonte de 3 anos. Isso é um grande desafio. Por quê? A primeira coisa que a gente pensa nesse caso vamos usar pilhas e baterias. Você bota uma pilha no sensor, uma pequena bateria, se ele for muito pequeno, e pronto, isso dá a alimentação autônoma que ele precisa para funcionar. Isso cria 2 problemas para a gente. O primeiro é ecológico. A gente tem uma estimativa aqui que, em 2025, a produção diária de lixo e resíduo oriundo de baterias e pilhas vai ser da ordem de 80 milhões de unidades por dia. Tá? Então, é uma carga, é um lixo pesado, que tem rejeitos que não podem ser descartados em qualquer lugar, ao preço de você poluir o lugar. Então, isso vai gerar um desafio de tratar resíduos como esse em larga escala. Mas tem um outro desafio ainda mais fundamental que esse. A produção de pilhas e baterias no mundo hoje não é suficiente para isso. Você não produz 1 trilhão de pilhas e baterias para alimentar isso. Tá? Então, se a gente quer ter a indústria 4.0 na escala que a gente está projetando, a gente precisa desenvolver tecnologias alternativas para alimentar esses sensores. Nesse contexto, vem a palestra de hoje, no Sistemas Coletores de Energia. A ideia é usar energia alternativas a pilhas e baterias para alimentar esses sensores. Eu vou falar aqui hoje, de maneira geral, dessa tecnologia e vou dizer um pouquinho de um trabalho de pesquisa, de 2 trabalhos de pesquisa que nosso grupo de pesquisa tem feito nisso, que é analisar aspectos fundamentais da dinâmica desses sistemas coletores de energia e propor estratégia de melhorar a eficiência deles explorando ferramentas de controle de caos. Então, o termo colheita de energia, no sentido que eu quero falar aqui hoje, em inglês ele é conhecido como energy harvesting. Literalmente, você está coletando energia. Harvesting no sentido mesmo de colheita lá no campo que a gente pensa. Qual é a ideia básica aqui? Não é uma ideia nova, é uma ideia que qualquer dispositivo de captura de energia baseado, você tem fontes de energia abundantes, como sol, vento, sistemas que têm um grande gradiente térmico, ondas de rádio, vibração. Você tem essa energia disponível em abundância no ambiente,
você quer usar um certo dispositivo chamado coletor para capturar essa energia. E depois usar essa energia numa aplicação, que pode ser um sensor, um dispositivo eletrônico, e você pode ter ou não um armazenamento temporário dessa energia num dispositivo capacitor ou numa bateria que compõe o sistema coletor. Tá? Eu falei que isso não é um princípio novo, porque tem várias tecnologias bem antigas, como a roda d'água, ou mais recentes, mas não tão novas, que já tem algumas décadas, como relógios à base de energia solar, ou painéis solares para alimentar satélites, ou painéis solares para aquecer água na sua residência, ou mesmo aerogeradores para aproveitamento de energia eólica, que vai em linha com um dos desafios que o Ricardo elencou aqui, de produção de energia limpa. Todos esses dispositivos que eu estou mostrando no slide são baseados nesse princípio. Os desafios maiores, eu diria, dessa tecnologia, não estão mais naqueles dispositivos ali. É claro que aqueles têm desafios, mas o termo colheita de energia que eu estou empregando aqui para sensores e microeletrônica, ele envolve muito mais tecnologias como essas que vocês estão vendo aqui. Sensores para a internet das coisas e microdispositivos para diversas aplicações, como implantes médicos, por exemplo. O grande desafio que está aqui, que eu diria que não tem naquelas outras tecnologias clássicas, o maior deles, eu diria que é a miniaturização. Porque muitas dessas aplicações que a gente está falando aqui envolvem microsensores, ou sensores que estão em ambientes de difícil acesso, como o corpo humano. Tá? Se você tem um marca-passo, por exemplo, um implante médico precisando de uma fonte autônoma de energia, é uma fonte que vai estar num local de difícil acesso, tem que ser robusta a falhas, você não vai poder mexer nisso o tempo todo. Tá? Porém, no caso de um marca-passo, por exemplo, a vida hoje de um marca-passo é limitada pela bateria. 7 anos, mais ou menos, em média, os melhores podendo chegar talvez a 10. Se você tem uma pessoa de 30 anos que bota um marca-passo, tem que trocar ele a cada 10 anos, e essa pessoa viva 70 anos, ela vai passar por umas 4 ou 5 cirurgias muito invasivas na vida. Se você conseguir usar essa tecnologia, usar a própria energia do corpo humano para alimentar o marca-passo, talvez você consiga reduzir isso para esse horizonte para 25, 30 anos, e aí a pessoa, em vez de passar por 4, 5, vai passar por 1 ou 2 cirurgias adicionais, com o que pode aumentar bastante a expectativa de vida dela. Eu queria fazer um paralelo também entre esses sistemas coletores de energia e as chamadas energias renováveis. O que diferencia, na minha opinião, as duas coisas é a escala de energia envolvida. Nos dois casos, você quer usar energia disponível no ambiente de graça, tá? Mas nas energias renováveis, como um aerogerador, painéis solares, você tem grandes escalas de energia. Grande, pequeno é um termo relativo. O que eu diria grande aqui? Você tem potência da ordem de kilowatt, megawatt, gigawatt. Tá? São coisas que podem ir de um chuveiro, de um aquecimento de água em casa, kilowatts, a centrais de produção de energia, no caso de gigawatts. Tá? O domínio da colheita de energia, ele é mais modesto em escala. Ele vai de alguma coisa que no máximo é 1 watt, alguns poucos watts, a escalas minúsculas, tipo miliwatt, microwatt, até nanowatt, se a gente pensar em células do corpo humano. Tá? Então, eu quero focar na palestra de hoje nisso aqui, né, nessa área de pouca potência, tá? Na colheita de energia. A colheita de energia, os dispositivos coletores aqui, eles podem funcionar baseados em diversos mecanismos de transdução, que você vai pegar energia e colocar ela de modo útil para uso. Os princípios de operação mais frequentes estão listados aqui. Piezoelétrico, baseados em efeito piezoelétrico, em vibração, triboelétrico, quando você tem colheita de energia por algum fenômeno de contato, termoelétrico, quando você tem efeitos de gradientes de temperatura para gerar energia, piroelétrico, quando você tem fluxo de calor, fotoelétrico, quando você tem luz. Você também tem transdução aqui
baseada em gradiente de pressão, em escoamentos, em aproveitamento de energia disponível em ondas de rádio e vários outros dispositivos, e vocês são bem-vindos também a usar a criatividade de vocês para bolar outros mecanismos. Na palestra de hoje, eu vou me ater somente ao efeito piezoelétrico, a colheita de energia vibratória, você roubar a energia de sistemas que estão vibrando naturalmente na operação deles e que, com isso, você possa aproveitar essa energia. Os sistemas de colheita de energia vibratórios, os primeiros deles foram propostos no início desse século, lá nos anos 2002, 2003, e, essencialmente, eles têm a cara que vocês estão vendo aqui nessa figura. Essa base cinza aqui, você pode pensar como o seu sistema vibratório, que uma máquina, por exemplo, uma barragem, o coração, se você estiver pensando num implante tipo marca-passo. Você tem um sistema vibrando que eu estou representando aqui por essa caixa cinza, tá bom? Podem usar a imaginação um pouquinho de vocês para pensar. Essa caixa cinza pode ser vários dispositivos que vibram. O coletor de energia aqui, que eu estou exagerando em tamanho, seria esse sistema azul e verde aqui acoplado a essa base vibratória, tá bom? Ele é um sistema flexível que vai vibrar também em decorrência da vibração da base. E ele vai vibrar bastante, relativamente bastante, comparado aos seus comprimentos característicos, como vocês podem ver aqui nessa imagem que está ilustrando ele vibrando para cima e para baixo, fazendo um movimento vibratório, tipo aqueles que a gente estuda no curso básico de física, tipo um oscilador harmônico. Tem uma massinha aqui na ponta que é justamente para aumentar essa vibração. Por que eu quero aumentar essa vibração? Porque ele vibrando muito, tem muita energia cinética. Quanto mais ele vibra, mais energia cinética eu tenho. E eu quero aproveitar essa energia cinética aqui. Como é que eu faço isso? Eu colo um par de pastilhas de material piezoelétrico. Para quem não tem familiaridade com o termo, o material piezoelétrico, o que ele faz é, na presença de deformação, se você deformar um material piezoelétrico e pôr um esforço mecânico que deforma ele gera um potencial elétrico. Então, a vibração dessa viga aqui vai deformar essas pastilhas verdes que estão acopladas nela, e isso vai gerar um potencial elétrico aqui que eu posso aproveitar para alimentar algum dispositivo secundário com esse potencial elétrico. Eu tiro a energia elétrica daqui e uso ela na minha aplicação. É comum você acoplar, então, a esse par de pastilhas piezoelétricas aqui um circuito elétrico que vai aproveitar essa energia de alguma forma. Eu estou representando aqui por um sistema puramente resistivo, então o que ele vai fazer é só dissipar a energia gerada nesse potencial, mas eu poderia acoplar um circuito mais complicado aqui para armazenar essa energia ou retificar ela para usar numa eletrônica, por exemplo. Esses dispositivos aqui ficaram muito populares quando foram propostos, mas eles têm uma severa limitação. Eu quero que isso aqui vibre muito para eu ter muita energia cinética disponível, né? Isso aqui vai vibrar em decorrência da vibração desse. Esse sistema aqui, onde ele vai vibrar mais, é numa frequência de ressonância dessa viga. Só que eu acoplei esse transdutor aqui num sistema vibratório que está operando lá e não está nem aí que tem um sistema acoplado nele. Ele não sabe, ele está vibrando numa frequência que é típica do funcionamento dele. Por exemplo, eu tenho uma máquina lá que eu vou acoplar isso aqui, um sensor embarcado nela. Esse transdutor aqui que gera energia para o sensor geraria mais energia se ele vibrasse na frequência natural daquela máquina. Se aquela máquina estivesse vibrando, na frequência natural desse transdutor, mas a máquina não está nem aí para isso. Ela fala, eu vibro na frequência que eu vibro. Então, é muito comum esse tipo de sistema aqui, quando você acopla ele numa máquina, ele não operar de maneira ótima, ele gerar pouca energia para alimentar o seu sensor, porque ele está vibrando numa frequência que não é a frequência de ressonância dessa viga. E a principal limitação dessa tecnologia, nos primeiros anos de vida dela, foi essa. Na prática, apesar da ideia ser boa, na prática você não tinha um processo de recuperação de energia muito eficiente, porque essa viga vibrava muito longe de uma ressonância, porque
a vibração de base era longe, induzia uma frequência muito longe da ressonância. Embora você pode tentar projetar isso aqui para adaptar características de rigidez, para se adaptar à frequência do ambiente, uma ideia muito melhor foi introduzida no início da década passada por um grupo de físicos italianos, meu amigo Francesco Cotoni e os professores Hélio Svocca e Luca Gamaitoni. Qual foi a ideia deles? Aquele sistema ali que eu mostrei antes é essencialmente um oscilador harmônico. Ele é um primo não muito distante daquele massa-mola amortecedor que a gente estuda no curso de física básica. É um sistema linear. A ideia dos meus colegas italianos foi: vamos transformar esse sistema num sistema não linear, vamos introduzir uma não linearidade de propósito que faça com que esse sistema vibre bastante numa faixa ampla de frequências, não só em torno de uma ressonância. E, com isso, a gente pode ter um sistema coletor de energia que é muito mais efetivo. Ele funciona bem numa ampla faixa de frequências de operação daquele sistema vibratório. E eles propuseram essa ideia que ficou muito popular, logo ficou muito popular, de modo que esses meus outros colegas americanos, não são americanos todos eles, mas trabalham nos Estados Unidos, o professor Alper Turk, o Hoffman e o professor Daniel Inman, introduziram a mesma ideia na comunidade de engenharia. E eles propuseram provar esse conceito lá com esse dispositivo que eu estou mostrando aqui. Você tem uma base vibratória aqui em cinza e você acopla uma viga aqui nela, feita de material ferromagnético, um par de ímãs aqui embaixo, que vai fazer com que essa viga aqui, que vibraria já por conta do movimento de base, vibre em altas amplitudes. E, com isso, aumente bastante, consideravelmente, a quantidade de energia disponível para ser recuperada e a faixa de frequências onde eu consigo recuperar essa energia. Esse sistema aqui se tornou muito popular e o meu grupo de pesquisa tem dedicado muita atenção a ele nos últimos anos. Eu queria, então, aqui agora, passar uma parte mais técnica dessa palestra e falar um pouco do trabalho de pesquisa, de investigação de fenômenos básicos que a gente tem feito aqui e também apresentar uma ideia que a gente teve para melhorar a eficiência desse sistema, explorando técnicas de controle de caos. Eu vou iniciar tirando os ímãs ali para esse sistema voltar a ser linear. Se eu tirar os ímãs, ele é um sistema essencialmente linear. Isso aqui é praticamente um oscilador harmônico, a menos do acoplamento eletromecânico que tem aqui. E o comportamento desse sistema pode ser bem descrito por esse par de equações diferenciais ordinárias que eu estou mostrando aqui. Eu tenho uma equação aqui para descrever a mecânica do sistema e aqui para descrever o comportamento elétrico dele, tá? Só que é um fenômeno multifísico, eu tenho um acoplamento eletromecânico aqui, e isso pode ser visto no modelo matemático aqui, pela presença de um termo de voltagem na equação mecânica e pela presença de um termo de velocidade na equação elétrica. Não vou entrar muito em detalhes como resolver isso, mas resolvendo aquelas equações ali, a gente pode visualizar o comportamento dinâmico desse sistema, como vocês estão vendo aqui, nessa animação. Aqui eu estou mostrando a evolução do deslocamento da ponta dessa viga azul. Vocês podem ver que, depois de um certo comportamento transitório aqui no início, ele apresenta essencialmente um comportamento vibratório harmônico, típico daqueles osciladores harmônicos. Só que eu vou pedir para vocês prestarem atenção na amplitude de vibração aqui. É mais ou menos entre -1 e 1, depois que eu passo o transitório. Tá? Então, você tem vibração nessa faixa, que para essa aplicação aqui eu vou dizer que é pequena. A dinâmica desse sistema está caracterizada aqui nesses diagramas de bifurcação. Tá? Aqui eu mostro a voltagem em função da frequência de excitação daquele sistema para diferentes amplitudes de excitação. A única coisa interessante que acontece aqui, em termos dinâmicos, é uma ressonância perto dessa frequência 0,8. Tá? O comportamento dinâmico desse sistema fica muito mais interessante, muito mais complicado, quando eu introduzo o par de ímãs que vai forçar esse sistema a vibrar em altas amplitudes. A presença desses ímãs aqui no modelo matemático, ela se materializa na forma de um termo cúbico aqui, uma não linearidade na equação mecânica. E eu vou mostrar aquela mesma animação agora no sistema não linear. O que vocês podem ver?
que a presença do par de ímãs mudou completamente a resposta mecânica do sistema, né? O padrão de vibração agora é muito mais complicado, mas o que é importante para a colheita de energia aqui é que não é só... apesar dele ser mais complicado, a amplitude de vibração é muito maior agora. Antes era mais ou menos entre -1 e 1, agora já está quase entre -2 e 2. A quantidade de energia disponível para eu roubar daquela base vibratória ali aumentou substancialmente. Tá? Então, o papel da não linearidade aqui é esse: é aumentar a quantidade de energia disponível, fazendo o sistema vibrar mais, e fazer com que ele vibre em altas amplitudes numa faixa mais ampla de frequência. Tá bom? Se eu mostrar aquele diagrama de bifurcação que eu mostrei antes, vocês veem que agora eu não tenho mais aquele padrão simplesinho, onde só tinha um salto perto da ressonância. Eu tenho agora o quê? Eu tenho essas regiões muito densas aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes, e o professor Iberê e o professor Ricardo explicariam muito melhor do que eu, porque sabem muito mais isso do que eu, mas isso aqui diz respeito à presença de caos. Esse sistema vibra num padrão caótico. E vocês conseguem ver também, para esses diagramas aqui, duas cores, um em tom azulado e outro em tom vermelho. Isso diz que tem coexistência de soluções no termo técnico. Que na prática é o seguinte, é o que vocês vão ver aqui, eu vou mostrar aqui nas séries temporais. Você pode ter, para uma mesma amplitude e frequência de forçamento desse sistema, para uma dada configuração de operação, você pode ter o coletor de energia respondendo de maneiras bem diferentes, tendo um comportamento dinâmico muito diferente. Um comportamento caótico em baixa amplitude aqui por essa curva azul, ou um comportamento regular em alta amplitude aqui, como vocês veem nessa curva amarela. Tá? Isso é o que se chama, na linguagem técnica, de coexistência de soluções. E aqui eu estou mostrando de novo o diagrama, mas agora variando frequência para diferentes amplitudes. Vocês veem que é uma dinâmica muito rica também. E com comportamento bem complexo. Tá? Eu falei que o sistema pode operar o coletor pode acabar pela coexistência de soluções respondendo à vibração de base de maneira diferente. O que vai determinar o padrão que ele vai vibrar é o estado inicial daquele sistema, é chamada condição inicial. E para a gente ver a dependência da resposta com isso, é comum em dinâmica não linear, em física aplicada, em matemática aplicada, a gente usar uma ferramenta chamada bacia de atração, que é essa figura muito bonita que vocês veem aqui, que o que eu tenho aqui é um conjunto grande de condições iniciais, uma região para condições iniciais do sistema, e se eu tiver numa condição inicial que corresponde à cor vermelha, o meu sistema vai responder segundo essa trajetória aqui, se eu tiver numa condição inicial azul, ele vai responder segundo essa. E conforme eu vario as condições de forçamento, vocês podem ver que outros padrões possíveis de resposta para o sistema surgem. Você vê que o mapa de condições iniciais aqui vai mudando, a bacia de atração vai mudando, né? Vocês podem ver que está tendo um fenômeno tipo erosão de solo aqui, né? E que outras curvas estão surgindo aqui. Isso são soluções que estão sendo criadas e destruídas conforme eu vario a excitação do sistema. Tá? Isso é consequência daquela dinâmica muito complicada que eu mostrei lá nos diagramas, que eu não vou dar muito mais detalhes aqui, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vocês podem ler esse texto aqui, que a gente escreveu alguns anos atrás, o Vinícius e o João, esses alunos sim foram premiados, não eu, e a gente escreve um pouquinho mais esse sistema. Kelly, eu tenho ainda 10 minutos, né? Ou menos. Sim, na verdade tem 7 minutos. Não, perfeito, consigo falar. Vocês viram que aqueles sistemas vibratórios ali, eles têm capacidade de recuperar energia para uma aplicação, mas dependendo da condição de forçamento, eles podem vibrar em baixa amplitude ou em alta amplitude. Eu gostaria que eles vibrassem sempre em alta amplitude. Como é que eu consigo garantir isso na prática? Eu quero mostrar um estudo teórico aqui de uma ferramenta, utilizando uma ferramenta que pode permitir que a gente opere esse sistema de maneira, na prática, de modo a recuperar bastante energia. A gente viu que ele pode vibrar tanto periodicamente assim, como em maneira caótica, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um sinal de voltagem que eu recupero naquele sistema.
Eu acho que, para quem tem noção de eletrônica aí, eu acho que você gostaria de alimentar o seu celular nesse sinal aqui e não nesse, né? Por que a voltagem caótica é indesejada aqui, uma série uma série temporal de voltagem caótica é indesejada? A razão principal que eu diria é o seguinte: se você tiver um padrão irregular assim para voltagem, o tempo de carregamento da bateria fica pouco competitivo, demora muito. Enquanto que aqui você pode retificar esse sinal facilmente e carregar sua bateria num tempo competitivo. Então, o que a gente explora aqui é duas técnicas de controle de causa, OGY. OGY é uma sigla que quer dizer Ott, Grebosch e York, 3 físicos de altíssimo gabarito. E o G, o Grebosch, é um conterrâneo de vocês, é um físico que nasceu no Paraná, agora está no Reino Unido hoje, mas o professor Celso Grebosch é brasileiro. E eles propuseram essa técnica no início dos anos 90. Outra abordagem é Piragas, eu vou mostrar resultados aqui com as duas, mas sem dar muitos detalhes. Uma é uma técnica de controle discreto, outra de controle contínuo. E a nossa ideia aqui é, quando o coletor estiver vibrando num padrão caótico, usar essas técnicas para estabilizar a vibração dele, tá bom? Numa órbita, preferencialmente, de alta amplitude, porque com alta amplitude na órbita do sistema, eu tenho muita energia cinética disponível, tá? Aqui, quando a gente liga esse coletor, esse controle, você vê aqui, ó, eu liguei ele aqui, e você vê que depois de um tempinho ele estabiliza a vibração. Ó. Aqui está um padrão irregular e aqui está um regular. Essa é a ideia aqui. E o que eu vou explorar é uma malha de controle clássica, tipo essa que vocês estão vendo aqui. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas eu vou mostrar aqui o resultado quando a gente estabiliza a dinâmica em 3 órbitas. Essa verde de alta amplitude, essa rosa de baixa amplitude e múltiplos períodos, e essa azul aqui de baixa amplitude também, mas muitos períodos. Tá? Aqui está a dinâmica não controlada, aqui é o sinal de potência extraído daquele coletor, e aqui é a potência média. Olha o que acontece quando eu estabilizo ou ligo o controlador para estabilizar nessa órbita verde. A minha potência média quase dobra, além da voltagem regularizar, o que é bom para eu usar isso na eletrônica. Agora, pode cair também se eu escolher a órbita errada. Está aqui, ó. Eu escolhi uma órbita de baixa amplitude, a potência caiu, embora o padrão da voltagem tenha regularizado. E eu posso ter um comportamento aqui que é meio inerte, regularizou a voltagem, mas não mudou muito o nível médio de amplitude e potência. Eu gosto de chamar esse comportamento de the good, the bad and the ugly. Bom, ruim e feio. O que é bom? É eu aumentar o nível de potência média, né? E pode ser uma coisa tão extrema quanto nesse caso aqui, ó, você tem um ganho de 68 vezes. O que é feio? É você regularizar, mas perder potência. O que é ruim? É você regularizar, mas perder potência. E o que é feio? É você regularizar, mas não ganhar potência. Agora, feio ou bonito é um conceito relativo. Algumas pessoas podem achar isso feio. Eu não acho feio, eu acho bonito. Sabe por quê? Porque, embora eu não tive ganho de potência, eu regularizei o sinal de voltagem e isso me permite carregar a bateria muito mais rápido. Essa tabela aqui sintetiza os ganhos nesses exemplos que eu mostrei. Se vocês quiserem ver mais detalhes, vocês podem olhar esse trabalho aqui. Agora, esse que eu acabei de mostrar foi um estudo teórico com um sistema de controle discreto. Para implementação prática num sistema realista, aqui é preferível você usar uma arquitetura de controle digital. Tá? Então, em parceria com alguns colegas da minha universidade, da engenharia elétrica, meu colega professor Teles, professor Lisandro e o Marcelo Pereira, que foi um pós-doc no nosso grupo, a gente concebeu uma arquitetura de controle de caos digital, como essa que vocês estão vendo aqui, que eu não vou entrar nos detalhes, mas que a gente testou aqui. Olha, a gente tem esses 2 tipos de controle de comportamento típico, em caos em amarelo, regular em azul, e a gente mostrou aqui, ó, que explorando esse tipo de controle, aqui na esquerda vocês têm um mapa que você vê a dinâmica não controlada, e quando a gente liga o controle, olha, essa área amarela aqui que representa a dinâmica não controlada reduz consideravelmente. Quase em 50% você diminui a área amarela aqui. Então, mostra que essa arquitetura de controle aqui pode ser apelativa na prática. Tá? Você está vendo aqui o que a gente faz com ela é transformar esse sinal caótico aqui
num sinal regular, e aqui você tem um espectro de potência mostrando, aqui um espectro típico de resposta caótica e aqui de resposta regular. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ver esse trabalho aqui. As mensagens-chave sobre sistemas coletores de energia vibratória, a não linearidade pode ser um aliado ou um inimigo, dependendo de como você explora ela. Ela pode fazer aumentar a amplitude de vibração, que é bom, mas pode complicar também demais o padrão vibratório, de modo que seja difícil você explorar isso na prática com uma eletrônica convencional. Então, técnicas de controle de caos podem ajudar nesse segundo cenário, tá? Esses trabalhos que eu mostrei aqui não são exclusivos meus, eu sou parte de uma equipe muito maior aqui, que envolvem esses colegas aqui, esses professores Samuel da Silva, Paulo Varoto, José Geraldo Teles, Lisandro Lovisolo, Thiago Hux, o professor Jago Schlita, aqui da Polônia, o professor Piotr Wolstak, da Polônia, e esse grupo, quem toca isso tudo aqui é esse grupo aqui de baixo, na verdade, que é o Marcelo, um pós-doc, o João Pedro e o Júlio são doutorandos, Roberto, um aluno de C, e aqui são alunos de C que trabalharam nesse problema, o João Vitor, o Leonardo e o Vinícius. Tá? Eles aqui é que deveriam receber o maior crédito por esse trabalho aqui. Tá? A gente não pode deixar de agradecer o fomento das agências FAPERJ, FAPESP, CNPq e CAPES, o apoio institucional da UERJ, da Unesp, da USP e da Universidade Tecnológica de Lublin. E eu agradeço muito a Unifateb e a professora Kelly pelo convite, vocês pela atenção, foi um grande prazer poder apresentar esse trabalho aqui. Se vocês ficaram curiosos e querem brincar um pouquinho com aquela dinâmica que eu mostrei aqui, o código que a gente usa para simular aquilo está disponível aqui, tá? Nesse QR Code vocês conseguem pegar ele no GitHub. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu agradeço, eu estou disponível para responder, eu agradeço muito a atenção de vocês. Tá bom, pessoal? A gente pode voltar para a imagem do professor Américo, para todo mundo poder visualizar a imagem dele. Muito obrigado pelas suas palavras, professor. É sempre muito bom ouvir falar sobre assuntos atuais. E para quem não tinha conhecimento em relação às aplicações mais diversas que as engenharias vem tendo ao longo do tempo, acho que deu para ter uma visão geral do que está sendo construído. Nesse momento, nós vamos abrir para a plateia expressar as suas considerações, não necessariamente perguntas, às vezes vocês querem fazer algum agradecimento, alguma coisa relacionada à participação dos palestrantes aqui, que também são válidas essas considerações. Antes de passar o microfone para a plateia, eu gostaria de agradecer novamente e fazer um comentário em relação também ao trabalho do OGE, né, que o professor Américo comentou ali. Ele fez uma ponte importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, nesse momento. Realmente, o professor Celso é um conterrâneo nosso, é um paranaense. Ele é engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Paraná e ele eu não sei se é uma turma antes ou uma turma depois da do professor... Uma turma depois da do professor Ivo. Então, ele é fila do Nobel e está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, acho que é uma coisa que vale a pena ressaltar aqui nesse momento. Obrigado pela lembrança, professor. Pessoal, então agora eu vou... Eu falei que o OGE não são 3 físicos, deixa eu fazer justiça ao Jim York. O Jim York é matemático, na verdade. Então aí. Mas é que, na verdade, assim, quando a gente é físico, a gente tenta trazer todo mundo para o lado, né? Então, assim, isso vale a pena. Pessoal, a gente vai descer agora, eu e o professor Rodrigo vamos descer aqui e vamos disponibilizar o microfone para quem tiver a vontade de falar um pouquinho, tá? Boa noite, meu nome é Alisson. Eu gostaria de saber se existem já algumas
versões experimentais, ou se o modelo ele é teórico, e se tem a versão experimental, quais seriam as dimensões desse controlador que você citou? É algo micro, é algo grande? Boa noite, Alisson. O estudo com os controladores, a gente testou 2 ali, um controle discreto e um controle contínuo digital. Eles são estudos teóricos ainda. Mas o primeiro foi muito teórico, foi simplesmente um exercício de manejar equações diferenciais para controlar uma dinâmica. Então, ele era um estudo completamente computacional, feito com simulação. O segundo, a gente deu um passo um pouco adiante na questão de fazer isso no laboratório, que é propor uma arquitetura digital que pode ser implementada em laboratório, e a gente está trabalhando nisso nesse momento, mas ainda foi testado só com simulação. Eu espero, na próxima vez que eu der essa palestra, mostrar isso feito no laboratório, mas é uma bancada que a gente está construindo ainda. Na verdade, o grande gargalo é a falta de um aluno para trabalhar. Então, como sou eu e o professor Teles tocando isso, compete com aula, com burocracia que a gente tem que fazer, então está andando em passos muito lentos fazer isso no laboratório por conta disso. Legal, obrigado. Bom, boa noite, professor. Primeiro, eu queria agradecê-lo, sou professor aqui da Unifateb. Já ministrei as disciplinas de vibrações, até estou fazendo meu doutoramento na área de vibrações na Universidade Federal do Paraná. Então, agradecer pela oportunidade de você apresentar um pouco mais sobre quão grande é a disciplina de vibrações e como isso pode ser utilizado para o avanço tecnológico, né? E também essa questão das não linearidades, principalmente na graduação, a gente sempre trabalha muito na região linear, mas sempre foco para os alunos que a gama da linearidade é muito pequena e as não linearidades são essenciais para a gente conseguir abranger mais o problema. Eu teria uma pergunta ali quando você mostrou o sistema. Na verdade, a modelagem ela é de uma viga, né? E mais uma informação, essa viga, quando vocês modelam ela como fosse um sistema de 1 grau de liberdade, ou essa viga, você já chegaram a discretizar ela, colocando mais graus de liberdade e fazendo esse controle ao longo das respostas da discretização dessa viga? Bem, boa noite, professor. O senhor só não falou o seu nome? Kevin. Professor Kevin, obrigado pela pergunta. Você dá aula de vibrações, você percebeu que essa viga aqui, a descrição mais natural dela, que a turma de engenharia mecânica faria, seria com um sistema de parâmetros distribuídos, né? Um sistema contínuo, não com um número finito de graus de liberdade. Então, se você adotar essa descrição dela, um sistema com parâmetros distribuídos, você vai ter que escrever a equação da viga, uma EDP de 4ª ordem no espaço, 2ª ordem no tempo, que vai descrever o deslocamento lateral dessa viga aqui. Isso pode ser feito, isso é feito em alguns trabalhos na literatura, mas aqui, por que a gente adota uma outra versão muito mais simples? Essa viga aqui, para as frequências, para excitações de amplitude constante, ela vibra essencialmente no primeiro módulo. Então, o que pode ser feito aqui é pegar essa EDP e projetar ela na direção do primeiro módulo. E com isso a EDP se transforma nessa EDO que você está vendo aqui. Então, o que a gente tem aqui é uma espécie de modelo reduzido. A gente simplificou essa viga num modelo de 1 grau de liberdade, com essa projeção, entendeu? Então, isso aqui é um modelo de 1 grau de liberdade que, para essas investigações dinâmicas que a gente fez aqui, é muito adequado, mas se você tiver condições de forçamento mais complexas, forçamentos com múltiplas frequências, por exemplo, ou com amplitude variável, esse modelo deixa de ser representativo e aí a gente precisa passar para uma abordagem com um número finito de graus de liberdade, porém mais graus de liberdade, ou
num caso extremo, para uma abordagem de parâmetros distribuídos, que a gente tem que usar uma formulação com equações diferenciais parciais. Do professor, passo a palavra. Estou aqui para ver vocês. Boa noite, professor Américo. Sou acadêmico do 9º período de Engenharia Mecânica. Então, assim, eu gostaria de agradecer, Juliano. Juliano. Agradecer pela explanação e posso dizer assim que ficou um gostinho de querer entender um pouco mais sobre o seu assunto, né? Ele desperta o interesse e a vontade que dá realmente da gente poder se aprofundar como uma disciplina até essa teoria, né, de você extrair energia de outras fontes, sendo que é um assunto tão pertinente, principalmente no momento que a gente vive, né? Altos custos, a inflação, combustível fóssil tendo realmente um apelo muito forte aí na inflação da economia mundial. O que eu gostaria de fazer uma pergunta para você, professor, te cortando agora que você ia fazer uma expansão, você vê uma maneira de uma parceria público-privada entre as instituições e empresas em disseminar esse conhecimento para que ele se torne mais acessível para a classe acadêmica e para a comunidade de um modo geral, visto que a gente pode ter inúmeros benefícios da extração dessa fonte de energia renovável. Juliano, obrigado pela pergunta. Deixa eu só o que eu ia complementar na sua fala. Colheita de energia, embora seja uma área que você usa energia disponível, de graça e limpa, em geral, ela não fornece soluções para problemas de custo energético em larga escala. Por exemplo, a gente não tem como... Porque aqui a gente está numa escala de nanowatt a 1 watt. Então, a gente está com um problema sério agora na nossa matriz energética de preço de petróleo em alta. Toda energia que vem de petróleo fica cara. Infelizmente, isso aqui não é uma alternativa para esse tipo de energia, porque a escala é muito pequena, né? Isso é muito mais uma alternativa para aplicações que demandam sensores embarcados. É muito mais uma solução para onde você precisa ter um processo de colheita de energia embarcado. Você não depender de ter uma tomada. Tá? Energias renováveis, sim, naquela grande escala, como eólica, isso poderiam ser uma solução para esse problema de custo do petróleo. Indo para a sua segunda pergunta, de parcerias público-privadas, já tem iniciativas nisso, mas, ao meu ver, podem ser ampliadas, mas você já tem, tanto no Brasil quanto fora, empresas comercializando esse tipo de tecnologia. Uma das primeiras empresas que eu posso dar um bom exemplo aqui de como isso funciona, mas foi na Itália. Aquele grupo de físicos que eu comentei, o professor Luca Gamaitoni, além de ser um dos maiores físicos do mundo, ele é um empreendedor de primeira grandeza. Depois deles terem feito essa tecnologia como pesquisa básica, eles montaram uma empresa para comercializar tecnologias baseadas nesse princípio. E a Wise Power é uma empresa já que está, né, atuando na Itália e nos Estados Unidos. Você tem iniciativas aqui no Brasil já de empresas comercializando soluções baseadas em tecnologia piezoelétrica para alimentar dispositivos embarcados. Você já tem, só que é muito modesto, ao meu ver. Ainda tem muito espaço para você crescer esse mercado de empresas oferecendo esse tipo de solução e startups em universidades saindo para isso aqui. Por exemplo, para a parte que eu comentei de implantes médicos, que você pode tentar usar essa tecnologia, no melhor do meu conhecimento, ainda não tem nenhuma empresa no Brasil investindo, seja ela empresa que já existe ou startup sendo incubada numa universidade, que tenta explorar esses princípios de colheita de energia, coletar energia do próprio corpo humano para alimentar um bioimplante, por exemplo. Já existe, mas é muito modesto, ainda pode ser explorado muito mais e aumentado. Boa noite.
Boa noite a todos. A minha pergunta, sim. Qual o seu nome? Matheus, sou acadêmico da Engenharia Química, né, primeiro período, e o que me chamou bastante atenção já sou formado em automação, né, então envolve tecnologia. Então, quando o senhor falou sobre energia renovável, tecnologia, e tem um gostinho de querer saber mais, né? E ficou bastante, para mim, uma dúvida que, tipo, daqui a um tempo, 2025 para mais, né, a tecnologia está bem presente, está bem avançada, e como o senhor falou sobre, tipo, o sensor, né, que coloca na geladeira, ele vai fazer o papel, tipo, da minha função, ir no supermercado e fazer essa compra. Com isso, será que a tecnologia ela vai ficar à mercê de tudo isso? O ser humano vai ficar bastante, tipo, entre aspas, preguiçoso e ir no supermercado? Será que não vai fazer um pouco de constrangimento isso com a tecnologia e o ser humano? Uma ótima pergunta, Matheus. E isso encaixa muito com a questão que o professor Iberê levantou da inteligência artificial lá no início. Não é o sensor puramente que propicia isso. Você tem um algoritmo de inteligência artificial que pega a informação que o sensor te dá e vai reconhecer. Nessa geladeira está faltando isso, aquilo. Porque ele vai saber, por uma foto, talvez, ou por um sensor que capture e identifique as partículas dos alimentos que estão ali dentro, ele saiba, por isso, por algum processo de espectroscopia, o que tem ali dentro. O sensor vai passar essa informação para uma técnica de inteligência artificial e ela vai ver, está faltando isso, e talvez ela tenha um dispositivo programado para já enviar essa informação para o supermercado. Você faça uma assinatura de supermercado mensal, talvez, como a gente faz no pedágio hoje. A gente tem um adesivo no carro, você passa tantas vezes no pedágio, ou paga a priori ou paga a posteriori. Pode ser que vai evoluir o serviço da geladeira para isso. Esse, em particular, da geladeira, eu não vejo como a gente ficar preguiçoso. Eu acho que é uma coisa que vai te dar mais tempo. O tempo que você gasta toda semana no supermercado, você pode, de repente, ter tempo para praticar uma atividade esportiva. Mas tem um lado negativo também. O lado negativo que eu vejo é que provavelmente vai desempregar pessoas no supermercado. Talvez. Algumas pessoas que cuidam hoje em dia, talvez no supermercado, de ajudar clientes a empacotar alguma coisa, ou caixa para registrar, não vai acabar a profissão do caixa. A profissão do caixa eu acho que vai acabar, vai ser uma das que a inteligência artificial vai acabar. Sabe por quê? Porque já tem caixa que você vai direto e registra direto. Eu acho que essa vai ser a tendência no futuro. Não vai tirar todas as pessoas do supermercado a tecnologia, mas vai tirar muitas. Então, o lado maléfico desse avanço tecnológico aqui, que não o harvesting direto vai propiciar, mas indiretamente quando você usar as informações dos sensores que o harvesting alimenta para usar em tecnologia de inteligência artificial que vai desempregar pessoas. Então, tem esse lado negativo, e por isso que eu dei um conselho a vocês, e novamente reforço, eu acho que por uma questão de sobrevivência de trabalho de vocês no longo prazo, vocês todos deveriam estudar esse tipo de ferramenta para que você seja capaz de... Olha, se você domina aquela coisa, você consegue trabalhar em quem desenvolve aquela coisa. Entendeu? Essas soluções baseadas em inteligência artificial vão ser vendidas como serviços e produtos. Então, quem trabalhar para o desenvolvimento desses serviços e produtos está, de certa forma, blindado dessa forma de perda de emprego. Então, eu acho que é uma coisa que os currículos de engenharia vão ter que se adaptar a toda engenharia, qualquer engenharia, ensinar esse tipo de ferramenta para os alunos, como a gente ensina cálculo diferencial integral, como a gente ensina mecânica e eletromagnetismo. Isso vai estar no rol vai ter que ser mais uma ferramenta dentro da sua caixa de ferramentas básicas lá, para sobreviver no longo prazo. O que eu vejo de diferente, por exemplo, do cálculo integral de uma mecânica newtoniana é que essas áreas são quase imutáveis. Você tem maneiras diferentes de explicar elas, surgem ferramentas computacionais. Hoje, eu dou aula de cálculo hoje de uma maneira que eu não tive. Eu uso o computador todas as aulas,
quanto que eu tive em curso de cálculos puramente no quadro. Mas o conteúdo é o mesmo, essencialmente o mesmo. As técnicas de inteligência artificial mudam, entendeu? Então, o que se estuda hoje, que se usa hoje em inteligência artificial, tem algoritmos que não existiam 20 anos atrás, 30 anos atrás. 30 anos atrás, praticamente nenhum deles existia, mas o fundamental do que existe na inteligência artificial é estatística. Então, o imutável da inteligência artificial seria os princípios fundamentais de estatística, entender conceitos fundamentais de estatística. Isso é a base da inteligência artificial. Qualquer técnica de inteligência artificial tem ferramentas estatísticas por trás. Surgem novas técnicas, outras ficam obsoletas a todo momento, então eu diria que a estatística é a outra disciplina que vocês têm que colocar lá no hall de disciplinas fundamentais que todo engenheiro precisa estudar e dominar para se adaptar ao tempo. Professor Iberê e professor Ricardo Viana, gostariam de fazer algum comentário? Oi, posso fazer um pequeno... Pode sim, professor. Sim. Bom, então, em primeiro lugar, gostaria, né, de agradecer ao professor Américo o excelente seminário que ele deu. Realmente, para mim, foi uma grata surpresa ver como os resultados, né, do grupo do professor Américo estão evoluindo de maneira assim bastante rápida, né, e mostrando aí uma série de fenômenos dinâmicos importantes, né, incluindo bifurcações e caos, e também registrando o fato de que um dos autores, né, como o próprio professor Américo, professora Kelly lembraram, né, o professor Celso Greboja é um conterrâneo nosso aqui de Curitiba, e que, entre outras contribuições fundamentais à dinâmica, criou, em conjunto com outros pesquisadores americanos, uma técnica de controle de caos que é, hoje em dia, bastante usada tanto em simulações numéricas como, inclusive, em aplicações, né? É uma técnica que usa as propriedades do comportamento caótico justamente com o objetivo de estabilizar órbitas periódicas instáveis a partir de pequeníssimas perturbações que você faz num parâmetro acessível. Então, normalmente a ideia de controle que a gente faz é que para um grande efeito você precisa de uma grande intervenção, né? Então, justamente a peculiaridade do comportamento caótico é que você pode fazer pequenas intervenções, né, e ter efeitos grandes, e isso é bem na essência do que é o comportamento caótico. Eu garanto que todos vocês conhecem aquela analogia que se faz do efeito borboleta, né? Então, a borboleta bate as asas lá no Parque do Iguaçu, por exemplo, e a perturbação atmosférica que isso causa gera, por exemplo, um tornado lá no Texas, né? Então, esse é o tipo de situação que você pode encontrar, né, pelo menos em termos assim teóricos, né, na prática. Né? Exatamente, né? Então, o controle hoje é quase uma interpretação do efeito borboleta na prática, né? Então, achei muito bacana esse resultado ter aparecido no trabalho do professor Américo, e, mais uma vez, aí parabenizo ele pelo belo trabalho realizado. Eu que agradeço. Bom, também gostaria de dar parabéns pela excelente palestra, e fiquei bastante animado com os resultados do professor Américo Cunha. Eu acho que é uma área de pesquisa bastante promissora para ele. Ele achou um nicho aí muito interessante para desenvolver não linearidades e a parte de computação e tudo que há de mais moderno na área de informática ele pode usar. E o sistema é bastante interessante, é um sistema com acoplamento, né, que é uma coisa que bastante nova para ser explorada, inclusive transferência de energia entre os modos, diferentes modos que estão vibrando. Então, eu anotei aqui
algumas coisas que ele falou. Vou procurar me informar melhor, porque eu fiquei muito interessado no sistema. Achei muito bom o trabalho. Parabéns. Viu? Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, professor Iberê. Nós temos mais uma pergunta aqui na plateia. Boa noite, eu sou a Mariane, sou engenheira florestal. Não é uma pergunta, é mais uma consideração mesmo, né? Eu acho que trazendo um pouquinho, né, tudo isso que o Américo falou sobre novas tecnologias, para o setor, vamos dizer assim, mais agrícola, florestal, né, aqui que é da nossa região, eu acho que a gente tem muita oportunidade ainda para a gente desenvolver vários trabalhos em parceria, inclusive, porque, por exemplo, né, a pessoa que falou ali anteriormente, né, comentou, vai substituir, as pessoas vão ficar preguiçosas. Eu acho que não. Eu acho que é uma evolução tecnológica. Se a gente colocar isso para a área agrícola, para a área florestal, hoje dificilmente a gente consegue mão de obra, né, eu trabalho com controle de pragas, né, monitoramento de pragas. Dificilmente hoje eu consigo mão de obra especializada e que queira fazer monitoramento, que queira entrar dentro de um talhão e ficar contando formigueiro. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está trabalhando com a detecção de formigueiros com a tecnologia por radar. Então, ele faz um xerox, né, tipo um xerox no solo. E aqui em Telêmaco Borba foram os primeiros formigueiros que a gente conseguiu no mundo detectar através dessa tecnologia. Então, não é que vai substituir o monitoramento terrestre, mas eu acho que vai ter uma evolução dessas pessoas que hoje fazem o monitoramento em ser mais tecnológicos, né? Então, eles vão ter que fazer cursos, vão ter que se adaptar à nova tecnologia. Então, eu acho que as novas tecnologias a gente tem que ir olhando as aplicabilidades delas e não só pensando, vai deixar de ter emprego, vai substituir. Eu acho que não. Eu acho que isso tudo, gente, é sinal de evolução e cada vez mais a gente está com mais dificuldade de ter pessoas em campo. Então, trazendo um pouquinho mais para o setor florestal, o setor agrícola, eu acho que tem muita oportunidade, principalmente aqui na nossa região, dessas novas tecnologias em outras aplicabilidades também. Né? Só uma consideração aí. Obrigado, Mariane. É sempre muito bem-vindo esse tipo de consideração. Acredito que os professores também concordem comigo, porque, às vezes, nós não temos a visibilidade suficiente em relação ao que nossa própria região produz. Então, essa noite de hoje também é para que vocês possam conhecer que de um sistema que parece mecânico e que é mecânico, existem outros assuntos que são abordados em inúmeras e diversas formas, né? Então, as aplicabilidades são inúmeras, né? A gente tem mais uma questão aqui na plateia. Posso só fazer um complemento? Vai, por favor. Mariane, obrigado, Mariane. Eu concordo que é evolução tecnológica, isso não tem como parar. Ninguém interrompe evolução tecnológica, é o curso natural da evolução da sociedade. Então, só que o ponto, quando eu falo vai desempregar, não é no sentido do pessoal, todo mundo vai perder emprego, só vai ter emprego, robô e algoritmo daqui para frente. É no seguinte sentido, se você tem 10 pessoas fazendo uma tarefa hoje, que você vai começar a usar uma inteligência artificial dessa, um robô para fazer, daqui a algum tempo você vai ter 4, daqui a uma década, 2, você vai ter 1. Por exemplo, ninguém acha que vai acabar a profissão do médico pelo uso da inteligência artificial. Agora, eu tenho uma pinta aqui que eu monitoro todo ano a evolução dela, e o meu dermatologista, uma vez, ele falou que o software fazia a identificação para ver se era maligno ou não, mas ele não confiava. Isso há uns 4 anos atrás. Há uns 2 anos atrás, ou 3, Cláudio, já tem a tecnologia que faz... Quanto que você acerta? Você erra também. Não, erro, mas 95%. Já tem rede neural profunda que acerta 99%. Já faz melhor que o médico. O dermatologista não vai sumir. O que vai acontecer é que o dermatologista que faz isso numa clínica, sei lá, talvez uma clínica de diagnóstico de imagem tenha 10 dermatologistas para fazer isso hoje em dia, daqui a um tempo ela vai ter 2, 1. E 20 anos usando isso, e já confia tanto que, de repente, nem esse 1 que foi fazendo isso até se aposentar, se aposenta e eles não contratem mais ninguém. É mais ou menos o caixa.
quem já era adulto nos anos 80, eu não era, mas eu sei dessa história conversando com colegas mais velhos, quando surgiu o caixa eletrônico, os bancários ficaram doidos, achando que ia desempregar todos os bancários. Não, ainda existe a profissão do bancário. Acontece que o bancário, que era exclusivo para... Você tinha um caixa exclusivo para ir lá sacar dinheiro na boca, né? Essa atribuição sumiu. Hoje em dia, você só saca dinheiro essencialmente no caixa eletrônico. Muito raro você sacar na boca do caixa. É possível, mas é raro. Então, o trocador de ônibus essencialmente sumiu. Acho que é raro você ver hoje uma cidade que ainda tenha. Num primeiro momento, o papel disso reduz drasticamente a quantidade de pessoas fazendo aquela tarefa, e com o decorrer dos anos, ela naturalmente desaparece, mas, como a Mariane bem pontuou, esses profissionais que faziam isso se adaptam e podem fazer outra coisa também. A gente só tem que tomar cuidado, que a escala que está acontecendo é tão rápida que pode não haver tempo para a maioria dos profissionais se adaptarem a uma nova área. Por isso que eu recomendo vocês a se dedicarem um pouco mais à inteligência artificial. Nossa última consideração, pergunta, por favor. Professor Américo, primeiramente, parabéns. Meu nome é Marcelo, eu trabalho na Klabin, com Indústria 4.0, aqui no Paraná. Queria fazer uma consideração bem interessante do que você expôs. A indústria, né, tem um grande vilão, toda essa parte que envolve vibrações, né? Você encontrou, o grupo de vocês tem uma grande visão que fez a vibração um amigo. Muito interessante isso, a pesquisa de vocês. Eu entendo um grande desafio que vocês vão ter no futuro, né, pelos próximos passos, né, é tentar transformar isso numa ideia prática, né, e até pelo ponto de vista de tamanho, como um colega nosso perguntou anteriormente, né. Eu acho que uma grande questão que vocês vão ter tem a ver com a parte das dimensões desse equipamento, né. Mas, assim, essa é a minha visão, né. A minha pergunta é a seguinte: o que você enxerga como próximos passos dessa pesquisa que vocês estão fazendo? Bem, obrigado, Marcelo. A ideia é justamente essa, ver uma coisa que tradicionalmente é um vilão, vibração, ruído, e transformar isso num aliado. Isso é uma materialização da ideia do professor Greboge lá atrás, no controle de caos. Transformar caos, que era uma coisa só vista como maligna, numa coisa benigna e útil. O nosso desafio maior agora, na parte de controle, quanto para uma aplicação com isso aqui, é implementação em laboratório. Para sensores, por exemplo, para alimentar... Para sensores que monitoram saúde estrutural, já existe até solução comercial para isso. Então, se você quer botar um sensor de vibração para monitorar a sua barragem, e a partir desse sinal de vibração você tentar detectar a nucleação e a propagação de uma trinca nessa barragem, já tem até solução comercial quanto a isso. Então, nessa parte, para grandes... a grande aplicação moderada, né? Grande nesse sentido, dimensão algo que cabe na palma da mão, já não é mais desafio de pesquisa, é desafio de engenharia cotidiana você transformar isso. Tem linha para se explorar nisso, é você pensar em novas aplicações. O que nosso grupo, na parte experimental, o que a gente tem tentado abordar, são dois desafios. É transformar aquela arquitetura de controle que a gente propôs num controle, testar esse conceito primeiro em laboratório, e depois pensar em como a gente pode embarcar isso num sensor comercial, e outros que a gente tem tentado interagir com um grupo da parte médica da universidade, que é miniaturizar isso, e não só miniaturizar, transformar esse tipo de tecnologia em algo que possa ser implantado no corpo humano. Porque não é só o desafio da miniaturização, é o desafio de você encontrar materiais adequados, porque material piezoelétrico, às vezes, pode ser, tem alguns materiais piezoelétricos que são tóxicos para o organismo. Ou não, talvez, o material, mas as conexões que você tem que fazer isso com o circuito. Então, tem um desafio na linha de encontrar materiais que você possa implantar com segurança no corpo humano. Tá?
Então, na parte de bioimplantes, eu diria que o maior desafio hoje é esse, encontrar um material adequado e miniaturizar essa tecnologia ao suficiente que possa ir, por exemplo, para o coração. Ou para outras coisas, um sensor de glicose, um sensor de glicemia também. Tem muito espaço na parte médica, eu acho, para explorar. Só para deixar uma ideia para vocês, onde está o estado da arte nisso, aquele mesmo grupo de físicos italianos, há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano, eles conseguiram extrair 1 nanowatt de uma célula de sapo. Então, já está indo na direção de você conseguir extrair energia direto da célula. Isso que eu falei aqui é extrair energia do batimento do coração. É numa escala, não eu diria que é uma mesoescala, não é uma macroescala, mas não é uma escala subcelular. Já estão na escala celular lá, indo para a colheita subcelular. Mas ainda estão na prova de conceito, né? Está muito longe ainda de uma aplicação médica nisso. Já o nosso, que a gente está explorando aqui de marca-passo, a gente está buscando coisas que possam ir para uma aplicação comercial num horizonte de uns 2 anos, talvez, desenvolvendo. Pessoal, muito obrigado pelas questões. Eu sei que tem mais gente querendo fazer questões, mas a gente tem um apelo em relação ao tempo, né, também. Eu agradeço muito a presença do professor Iberê, do professor Ricardo Viana e do professor Américo Cunha. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês conosco e adianto a todos que convites para o presencial virão aos 3. Então, em outubro, nós temos um evento que irá acontecer aqui na instituição, que é o Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica. Eu já estendo aos 3 o convite para estarem aqui presencialmente. Opa, pode falar, professor. Muito obrigado, professora, pelo convite. É um prazer. É um prazer. Que bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de agradecer também ao professor Rodrigo por sempre estar acompanhando todo o desenvolvimento da semana, aos professores do colegiado, todos, sem distinção, os presentes e os que infelizmente não puderam estar presentes nesse momento, e todos os alunos que participaram diretamente ou indiretamente desse momento e estarão participando durante a semana toda com seus trabalhos, com suas defesas de trabalho de conclusão de curso e com o momento que nós teremos agora. Então, eu peço uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Me despeço de vocês agora, então, até mais. Muito obrigado novamente. Nós nos vemos em breve. E, pessoal, eu convido agora os acadêmicos que estão nos nonos temas geradores, ou seja, nos antigos nonos períodos, que se dirijam à sala 47 para recepcionar os convidados externos. E finalizo aqui a nossa noite de gala, primeira parte. Agora nós partimos para o coquetel.